Tudo bem, pessoal? Aqui é o Diego Muguê. Eu queria deixar uma breve mensagem aqui para vocês. Dizem que nós estamos vivendo um período de liberdade, né, que é um pilar da democracia, mas isso é uma grande mentira, essa afirmação. Nós não estamos vivendo um período de liberdade. Nós vivemos uma liberdade completamente ilusória, porque o momento que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, é de uma escravidão política, porque tiram os poderes do nosso presidente, né, de ele executar as coisas que o Brasil mais necessita, uma escravidão também econômica, né, porque o STF coloca tudo, né, com relação às decisões do coronavírus para governadores e prefeitos, o país com uma projeção de queda no PIB de quase menos 9%, praticamente, milhões de desempregados, milhões de pessoas que já perderam seus empregos, quase aí 700 mil empresas, né, fecharam suas portas. Então é um período, né, de escravidão econômica também. Vivemos um período de escravidão social também, onde você ser politicamente incorreto virou crime. Você tem que ser sempre polido, politicamente correto, senão você é mal visto aos olhos de muitas pessoas. E uma escravidão judicial também, né, que nós estamos enfrentando, aonde não conta mais a sua liberdade de expressão, não vale mais nada, aonde o judiciário manda invadir a sua casa, apreender o seu celular, apreender o seu notebook, apreenderem as suas coisas pessoais para serem investigadas, porque simplesmente você omitiu uma opinião, né, que você julga ser a realidade, contra, por exemplo, o STF, contra, por exemplo, o Congresso Federal, né, a favor do governo, e aí você cai nessa emboscada dessa escravidão judiciária que o STF impõe a gente. Rui Barbosa, ele já dizia o seguinte, ele dizia que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Contra ela não há quem recorrer, né? Uma frase bem antiga do Rui Barbosa. E isso tem sim, né, o seu sentido, porque o que nós estamos vendo por parte do judiciário é algo extremamente grave, né? Uma falta de bom senso muito grande, né? As decisões que eles tomam, decisões completamente arbitrárias, inconstitucionais, até porque eles pegam a Constituição e eles acabam interpretando a Constituição a seu bel prazer, como eles bem entendem, como eles bem querem, né? Não interessa a forma como aquilo deve ser interpretado, eles querem interpretar daquela forma e ponto final. Então eles acabam colocando decisões ali inadequadas, precipitadas, porque é para o bem deles, né, e não para o bem da população. Então, o poder judiciário hoje está acima do poder executivo, está acima do poder legislativo. A gente não tem um equilíbrio entre os poderes. Isso que é a grande realidade. Então, por isso que o Rui Barbosa falou essa frase, né? A pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há quem possa recorrer. Mas aí a gente lembra também do artigo 142 da nossa Constituição Federal, que muitas vezes é muito mal interpretado. Muita gente pensa que o artigo 142 é para você fechar Congresso, para você fechar STF, e não é nada disso. O artigo 142 é para você manter a lei e a ordem no país. É a manutenção da lei e a manutenção da ordem. Então você colocar o artigo 142 em prática é para você equilibrar os poderes, né? Você equilibrar os três poderes, ter a harmonia entre os três poderes. Então, no momento que um poder, como o judiciário, está quebrando, vamos dizer, as leis, né? Não cumprindo as leis e se intrometendo no executivo, como de fato está, né? Para poder desestabilizar o país, como de fato eles estão fazendo, está justificado o uso do artigo 142 para que
as Forças Armadas, como a Constituinte colocou como de fato a instância, né, a entidade que vai fazer cumprir essa manutenção da lei e da ordem, de fato fazer com que isso aconteça, né? Manter a lei e a ordem e fazer com que o equilíbrio volte, né? A harmonia entre os três poderes retorne, porque não dá para continuar com essa ditadura do poder judiciário que hoje nós enfrentamos, né? Você falar uma coisa e correr o risco de amanhã ser preso simplesmente porque você omitiu uma opinião, uma conversa privada entre os ministros, né? Entre os ministros na reunião do dia 22, né? de abril, o Weintraub, ministro da Educação, falou que os bandidos deveriam ser presos, começando pelo STF. Uma conversa privada, ele emitiu uma opinião, né, pessoal, e por conta de uma gravação, né, que não tinha nada a ver com o inquérito que estava correndo, que era a questão do Moro, né, com o Bolsonaro, corre o risco de ser preso. Então, que tipo de liberdade é essa que nós temos? Que tipo de liberdade de expressão é essa? Né? Se eu falar aqui que eu quero que o Alexandre de Moraes seja preso, eu tenho que ser preso porque eu estou dizendo isso? Cadê a minha liberdade de expressão? De dizer que eu quero que o Gilmar Mendes seja preso, de que eu quero o impeachment dos ministros do STF, de que eu quero que os ministros do STF sejam presos. Eu não posso falar isso? Só vocês acham que vocês são deuses? Vocês acham que vocês são semideuses e que vocês não podem ser julgados pela população também? Só vocês podem julgar os outros e a população tem que ficar de boca calada. Isso não existe, né? Cada cidadão tem o seu direito constitucional, né, de poder falar o que deseja falar, né? Não é como o Alexandre de Moraes falou. O Alexandre de Moraes disse a seguinte frase, pessoal, uma coisa absurda. Ele falou: as garantias individuais, olha o que ele falou. O Alexandre de Moraes falou: as garantias individuais não podem ser usadas como escudo de atividades ilícitas. As garantias individuais não podem ser usadas como escudo de atividades ilícitas. Que atividades ilícitas você está falando, Alexandre de Moraes? Tem alguém traficando drogas? Tem alguém assassinando? Tem alguém estuprando? Tem alguém fazendo tráfico humano? Me responda, por favor. Que atividades ilícitas são essas? É dizer que eu quero que o senhor seja preso? Isso é uma atividade ilícita para você? Porque para mim não é. Porque desde o momento que eu vejo que você está utilizando do seu cargo para fazer o mal para o país, eu quero que você seja preso. Isso para mim não é uma atividade ilícita. Isso para mim é a minha liberdade de expressão. Isso é meu direito constitucional. Agora, se você fala uma frase dessa, garantias individuais não podem ser usadas como escudo de atividades ilícitas, se referindo à liberdade de expressão, você vai ter que morar na Venezuela, meu amigo. Você vai ter que morar na Coreia do Norte. Você vai ter que morar em Cuba. Não aqui no Brasil. Não aqui no Brasil. Porque se você diz que defende uma democracia, meu querido, o pilar da democracia é a liberdade. São as garantias individuais. Então, você não pode de forma alguma falar uma frase dessa, atividades ilícitas, se referindo à liberdade de expressão. Você pode falar isso daqui se referindo a qualquer um desses crimes que eu citei. A liberdade de expressão, não. Então, a gente não pode permitir, pessoal, que isso tire a nossa vontade de mudar o Brasil, vontade de falar. Isso não pode nos intimidar. Perdão. Nós temos que continuar falando sem medo. Porque o momento que a gente se calar, nós estamos nos acovardando. E aí é o momento que eles venceram. É o momento que eles vencem, é tudo que eles querem.
Nós não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos abrir a boca e falar a verdade. Falar de fato o que está acontecendo no país. Cada um de nós. Não adianta uma só voz falar. Cada um de nós. Esse vídeo que eu estou fazendo, se cada um de vocês replicarem esse vídeo para muitas e muitas pessoas terão acesso a isso que eu estou dizendo e vão poder falar também a mesma coisa que eu estou falando. Isso se multiplica. Então é isso que nós temos que fazer. A nossa liberdade está sendo tirada já há bastante tempo. E até nos mínimos detalhes ela está sendo tirada. Até nos pequeninos detalhes. A gente não percebe isso. Nos pequeninos detalhes. Só para vocês terem uma ideia, né? Foi aqui no Rio de Janeiro, foi publicado no Diário Oficial do dia 26 de maio. Perdão. No Diário Oficial do dia 26 de maio, pessoal. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, tá? Foi publicado pelo secretário do Estado de Defesa Civil, o senhor Roberto Robadei Costa Júnior. Interessante esse sobrenome, né? Robadei. Combina muito com Witzel. Ele publicou uma coisa que tira totalmente, né, a liberdade individual de uma pessoa. Olha só. Ele está falando sobre o Corpo de Bombeiros, tá? E aí, lá na resolução SEDEC número 171, de 25 de maio de 2020, isso no diário do dia 26 de maio, tá? No capítulo 14, inciso 2, tá dizendo o seguinte: sobre os perfis pessoais de Instagram, Facebook, né, dos bombeiros do estado do Rio de Janeiro, tá? Ele tá tratando sobre os perfis pessoais dos bombeiros militares, né? Perdão, do estado do Rio de Janeiro. Aí ele fala o seguinte, né? O que é vedado no artigo 14? O que é vedado? Inciso 2. É vedada a publicação ou compartilhamento de posicionamentos políticos. Isso acabou de ser publicado, esse decreto. Ou seja, os bombeiros do estado do Rio de Janeiro estão proibidos por decreto, né, de utilizar qualquer rede social, seja Facebook, Instagram, Twitter, né, de omitir qualquer opinião que tenha cunho político. Se eles realizarem, eles são exonerados do cargo. Pessoal, que liberdade é essa? Isso não é liberdade, isso é escravidão. Nós vivemos uma escravidão política, uma escravidão econômica, uma escravidão social, uma escravidão judicial. Repliquem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Tá bom, pessoal? Valeu, forte abraço.